Meus amigos, tenho uma palavra para compartilhar hoje com você com o tema de os dois crimes de Israel. E a gente vai aprender com isso, com o que eles passaram, o que eles fizeram. O povo de Israel é um povo que é exemplo para nós em muitas coisas. E a gente vai fazer uma aplicação nas nossas vidas do texto. O texto é Jeremias, capítulo 2, versículo 12. Sempre pregar no Antigo Testamento é um desafio gigante. Mas tem que ter muito cuidado com a interpretação, com a aplicação. Mas eu quero usar esse texto hoje. É um texto que a nossa comunidade já é bem familiarizada. A gente já orou muito sobre isso, né? A galera do louvor orou muito sobre isso durante um tempo. A gente orou nisso um tempo. No comecinho da comunidade, a gente orou muito sobre esse texto. Não sei se alguns lembram ainda. E o que é interessante também é que esse texto ele era acompanhado de uma música. A gente ficava... é muito louco, a gente ouvia essa música e lia o texto e orava lá na mesa, lá atrás e tudo. E a música era exatamente a música que a Angélica ministrou hoje, né? Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Cara, quem lembra? Quem lembra? Quem lembra dessa estação? Amém? Glória a Deus. O texto diz... Jeremias capítulo 2, verso 12 e 13. O texto diz: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu dois crimes, algumas versões diz duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas ou rasas, que não retêm água. Meus irmãos, aqui o profeta Jeremias está sendo levantado para profetizar sobre o reino do sul, o reino de Judá. Depois do rei Salomão, o seu filho e um dos seus servos ali, eles dividiram o povo de Israel em reino do norte e reino do sul. O reino do sul ficou sendo a tribo de Judá e Benjamim, e o reino do norte, o restante das tribos, né? E aí, o reino do norte, ele foi o primeiro a cair. Foi o primeiro a ser derrotado, foi o primeiro a ser invadido, foi o primeiro a ser levado cativo, e por muitos outros pecados, por muitas outras coisas. E o reino do sul, Deus começa a levantar alguns profetas para avisar do que vai acontecer. Porque então começou a corrupção política, corrupção de moral e muita imoralidade, e por fim eles abandonaram o Senhor. E aí, o que acontece? Esse foi o motivo do Reino do Sul, né? Ser levado cativo para a Babilônia. Então, algumas coisas terríveis aconteceram com isso. Por exemplo, uma das coisas terríveis que aconteceu foi o fim da era davídica. Foi o fim da influência do rei Davi. Tanto que quando Jesus, né, séculos depois, aparece pregando em Israel, e todo mundo tinha aquilo na cabeça. É agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel. Quando eles falavam reino de Israel, não era o reino de Deus, mas era o reino segundo Davi. O reino, o tempo áureo de Israel, o tempo onde a monarquia tomava conta. Só que durante o tempo do profeta Jeremias, bem antes de Jesus, ali 580 e pouco antes de Cristo, mais ou menos foi isso. 500, quase 600. E aí, a segunda coisa terrível que acontece nesse período é a destruição do templo. Nabucodonosor, com o seu império, vem e toma Israel por inteiro, tanto no norte quanto no sul, e depois ele destrói o templo e rouba todos os utensílios de dentro do templo. Tudo aquilo que era consagrado ao Senhor, os utensílios, aquilo que era usado para o culto, é levado por Nabucodonosor para a Babilônia. Então, a gente vê que os tempos da monarquia caem por terra, os príncipes e os herdeiros agora estavam sendo cativos, levados para a prisão. O templo foi destruído, saqueado pela infidelidade do povo, e o exílio babilônico. O que é isso? Algumas pessoas tiveram que ir para a Babilônia para não morrer de fome. Israel estava completamente destruído, seu território destruído. Quando você vê lá na frente, já no fim ali no meio do Antigo Testamento, você vê Neemias
chorando diante do rei, dizendo: como que eu posso estar alegre se meu povo está com as portas consumido a fogo, tudo destruído, sabe? E aí você vê que nesse momento no cativeiro babilônico você tem vários profetas que se entrelaçam com essa história. Você tem a história de Daniel sendo levado para lá, você tem Neemias, você tem Esdras saindo desse cativeiro para tentar reconstruir depois. Vários profetas circulam por ali, mas o Senhor, então, ele traz uma palavra ainda de aviso primeiro para o profeta Jeremias. E ele começa a falar para o povo e dizer: olha, vocês precisam voltar ao Senhor, se voltar ao Senhor. E se você pegar os primeiros capítulos, o primeiro capítulo de Jeremias, Deus começa a chamar o profeta primeiro. Mas no capítulo 2, no qual nós estamos falando aqui, o início dele, Deus começa a usar o profeta e dizer assim: qual é o povo que abandona o seu Deus? Qual é o filho que abandona o seu pai? E aí chega nesse verso que diz: por que vocês me abandonaram? Por que vocês me deixaram? Sabe, essas perguntas começam a ficar batendo forte em nosso coração. E duas coisas que a gente vai aprender nessa noite, por fim a gente vai ter um tempo de oração. A primeira coisa que a gente vê no texto é o abandono do Senhor. Abandonar o Senhor. Todos nós viemos para Jesus por alguma circunstância. Dificilmente alguém estava vivendo bem, top, tranquilo, aí de repente só falta Jesus. Pronto, estou aqui, aceitei Jesus e minha vida está de boa. Ou mesmo aqueles que nasceram em berço evangélico, berço evangélico, né? O berço é o Shaddai escrito. brincadeira, mas tiveram ali, nasceram no meio de uma família cristã que busca o Senhor, mesmo essas pessoas, um dia teve que dizer sim para Jesus. E aí, a maioria de nós veio porque tivemos uma circunstância difícil, tivemos uma dificuldade, e o Senhor usou essa circunstância para tocar no nosso coração. O Senhor usou essa oportunidade para falar com a gente. Mas, sabe, alguns vieram de um despertar. Deus despertou o seu coração e você converteu-se ao Senhor e está servindo a Jesus e está aqui. E, cara, e glória a Deus por isso. Mas algumas pessoas, elas usam a frase que eu acho interessante, mas eu queria falar sobre isso. Que diz assim: se não vem pelo amor, vem pela dor. Muita gente usa isso, e eu te confesso que eu também já usei. Porque eu já vi gente chegar na igreja, meu irmão, completamente quebrado. E eu já vi gente dizer não para Jesus: não quero. Aí chegou pertinho da morte, aí agora eu quero, Deus é bom, quero te servir, Senhor, e tudo mais. Eu já vi isso. Mas quando a gente olha para a frase, ela não concorda com o que as Escrituras falam do Senhor. Não tem a ver com Deus isso aqui, isso não é bíblico, não tem base na palavra. Um dos atributos de Deus que a gente precisa reconhecer é que Deus é bom. Amém? Amém. Gente, Deus é bom. O Senhor não é mau. Deus é bom. E parece que a gente não pensa nisso. Parece que muitas vezes a nossa forma de servir ao Senhor, parece que nós não estamos servindo Deus e a Vé, estamos servindo a Thor, a Zeus. Porque qualquer raiva que tu faz, ele está com um raio na tua cabeça. Cara, e tem gente que pensa assim do Senhor, sabia? Não, tá doido? Se eu fizer isso aqui, Deus... Ai, não, tá amarrado, tá amarrado. O que acontece é que um dos atributos de Deus faz parte do caráter dele, é que Deus é bom. Sabe, Salmo 34:8 diz assim, ó: provai e vede que o Senhor é bom. Marcos 10, o jovem rico, acho que verso, isso aqui, eu não sei se eu anotei? Anotei? Marcos 10? Qual é o verso? 18, isso, o jovem rico chega lá, porque não está aqui, está só aí, olha que milagre. O jovem rico chega para Jesus e fala: bom mestre, e Jesus já responde: por que me chamas de bom? Só um é bom, Deus. Sabe, algo que a gente precisa entender é que Deus não quer te matar. Deus não quer jogar em você uma doença. Deus não quer te punir. Sabe,
O leproso chegou diante de Jesus e disse assim: Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Quero, fique limpo. Não houve, não, vamos fazer uma entrevista aqui para saber se você é bom de verdade. Jesus não é o Papai Noel, que no fim do ano você só ganha presente se for um bom menino. Não é isso. Jesus, ele quer te curar, ele quer te abençoar. Jesus, ele é bom, meu irmão. Diga assim, Deus é bom. Deus é bom, querido. Sabe, Deus não tem prazer na dor do ser humano. Deus não quer te ver sofrer. Sabe, você já viu Jesus entrevistando demônio, gente? Não tem. Uma vez, Jesus, quando ele entra na terra de Gadara, ele chega lá e tem um cara, ele olha, tinha tanto demônio. Calma, segura a piada. Eu sei que vocês pensaram, devem pensar. E aí, e aí ele chegou na terra de Gadara. Aí, pronto, tá vendo? Eu dou a deixa a vocês. Estava preso, né? Um grito, precisava. E aí Jesus chega nessa terra dos gadarenos. E aí ele fala assim: quem são vocês? Por quê? Porque aquele homem estava infestado de demônios. Aí fala: somos legião porque somos muitos. Ok, mas nas outras vezes que Jesus se depara com uma libertação que precisa ser feita, ele nem pergunta, ele só fala: cala a boca e sai. É isso que ele diz. Ah, tu és o filho. Shhh. Sai. Tanto que os fariseus começam a se perguntar, dizendo: cara, que autoridade é essa? Que os demônios se submetem. Jesus não estava: fala o teu nome. Por que tu está aí? O que tu está fazendo lá na família dela? Fala, fala. Ah, cara, não tinha show. Era cala a boca e sai. Pronto. Sabe o que isso fala pra gente? Jesus estava preocupado, era com a pessoa que estava ali naquela situação. Jesus preocupado não em que a fama dele fosse aparecer, o maior libertador de Israel, não. Quando chega um pai desesperado para Jesus e diz assim: olha, o demônio pega o meu filho, joga no fogo, joga na água, quase mata o menino. Eu trouxe para os teus discípulos, eles não puderam expulsar. Se tu podes, faz alguma coisa por mim. Jesus fala assim: se eu posso, se tu crê. Cadê o menino? Traz o menino, e Jesus vai e expulsa o demônio. Sabe qual é a resposta de Jesus? Ô geração incrédula, até quando eu estarei convosco? O que você entende dessa fala? Se eu não estivesse aqui, como é que esse menino ia ser liberto por causa de vocês, incrédulos? Cara, vocês precisam crer para poder fazer o negócio acontecer. Então você vê Jesus preocupado com as pessoas. Entenda, meu amigo, o evangelho não é uma mensagem terrorista. Aceita senão tu vai para o inferno, aceita senão tu morre, pecador, desgraçado, o fogo te espera. Não é isso. O inferno, ele é só o resultado de uma vida sem Deus. Tanto que Jesus, ele não precisa usar o diabo para pregar o evangelho. Ele não precisa te amedrontar. Ele te atrai com cordas de amor, diz a palavra. Ele cativa o seu coração. E deixa eu te falar, se você não vem pelo amor, não tem dor que te traga. Porque o amor é mais forte que a dor, meu amigo. Se você não ama. Então, Deus é bom, mas há uma advertência. Porque só pode viver a bênção do Senhor, a vontade do Senhor, se houver adaptações e adequações na nossa estrutura de vida. Olha o que diz Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Olha o que está escrito. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo aqui: rogo-vos, traduzindo, pelo amor de Deus eu te peço, apresente-se os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional. E aí ele fala: e não vos conformeis
mas transformai-vos pela renovação do entendimento, para que vocês possam experimentar. E o começo do verso diz, rogo-vos, irmãos. Ele está falando para uma comunidade, está falando para os irmãos de Roma. Ele está dizendo assim, olha, meus amigos, a gente precisa adequar a nossa vida como um sacrifício vivo e santo diante do Senhor. E a gente precisa renovar a nossa mente. Para quê? Para que aí sim a gente experimente a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. E na exegese bíblica, tudo que vai, volta. Então, tipo, se eu adequo para experimentar, a volta é, se eu não adequo, eu não experimento. Entende? Então, o que está acontecendo aqui? Paulo está dizendo assim, olha, a gente precisa ter um start dentro do nosso coração, para que sim, a gente possa experimentar algo do Senhor. Algo precisa mudar aqui dentro, algo precisa ser diferente, porque senão nunca nós iremos viver a plenitude de Deus sobre as nossas vidas. E quando Jesus ele ministrava a cura, quando Jesus ele estava tocando em alguém, logo depois ele falava, vai e não peques mais. Ele falava, olha, cuidado para que não te suceda coisa pior. Olha, cuidado com os 7 piores. Quem aqui já leu sobre os 7 piores? Levante a mão. 7 piores é, Jesus está dizendo uma parábola, uma parábola não, está falando com os fariseus o seguinte, os fariseus estão dizendo, olha, ele cura por Beelzebul, príncipe dos demônios, cura não, expulsa demônios. Aí Jesus começa a dizer, olha, se Satanás expulsa Satanás, seu reino está dividido, então ele não vai ter sucesso. Mas olha, aquele que pecar contra o filho, contra o pai, será perdoado, mas aquele que falar contra o espírito não será perdoado. E aí embaixo ele diz, porque o espírito imundo sai sendo expulso. Então ele volta vendo a casa ornada e vazia, vem consigo e traz 7 piores. E o último estado daquele homem se torna pior do que estava. Então, o que acontece é, isso fala muito de como a gente trata a libertação. Porque a libertação do sai é um pronto-socorro. Às vezes as pessoas chegam para você, ela precisa que você ponha a mão na cabeça e diz, em nome de Jesus, sai. Mas aí, depois, a casa precisa ser ocupada. E a casa refere-se à pessoa. A casa refere-se àquela vida. Então, aquela vida precisa, então, depois ser preenchida pelo Espírito Santo. Aquela vida precisa ser preenchida pelo relacionamento com Cristo. Aquela vida precisa ser preenchida pela palavra de Deus. Por quê? Se ela ficar vazia, ornada, vem aquele e mais 7. E Jesus sempre falou sobre isso. Olha, vai, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Vai, não peques mais. Por quê? Porque João capítulo 14, verso 6, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E o entendimento desse verso é muito simples. Eu sou o caminho, então fala que Jesus é o único caminho, artigo definido, o caminho. Então fora de Jesus tudo é perdição. Eu sou a verdade, artigo definido, então tudo fora de Cristo é uma mentira. Eu sou a vida, então tudo, exatamente tudo fora de Cristo é morte. Meus amigos, deixa eu te falar uma coisa, só há uma forma de se proteger contra Satanás e seus demônios, é servindo a Deus. Só há uma forma de você combater no reino espiritual e se manter íntegro, é com Jesus. Sem Jesus não vai dar. Não vai dar. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa entender a nossa dependência do Senhor. Deus é bom. Deus quer que a gente o veja assim, como um Deus bom. Mas há coisas a serem notadas, há coisas a serem percebidas. E essas coisas não podem passar em branco. Você entender que Deus é bom e esse abandono do Senhor, como a nação de Israel fez, isso é extremamente prejudicial. E aí eu quero te mostrar algo, para você entender todo o meu desenrolar aqui, Deuteronômio capítulo 8. Acho que a gente vai ler o capítulo inteiro. Quantos amam a palavra de Deus, amém? Amém. Então, não tem problema, né, ler o capítulo todo.
Porque a gente vem para Cristo e Ele nos alcançou por alguma situação, circunstância. E você foi alcançado por Jesus. Ah, você estava desempregado, você estava com um enfermo, você estava como eu tive muitos, como eu posso dizer, problemas espirituais, assim. Tive algumas dificuldades espirituais, tinha uns acompanhantes não desejados. Jesus me libertou. Amém. Amém, Shell, por isso. Contando as histórias para o Shell, ele fica meio assustado. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1. Ai, cara, isso mexe com o meu coração. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1. Diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, cuidareis de observar, para que vivas. E vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor com juramento prometeu a vossos pais. Então te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e provar para saber o que estava dentro do teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, te humilhou, te deixou passar fome, te sustentou com o maná, que nem tu nem teus pais conheciam, para te fazer entender que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, disso o homem viverá. Não se envelheceram sobre ti as tuas vestes, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Saberás, pois, no teu coração, que como um homem corrige o seu filho, assim o Senhor te corrige. Guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, para temeres, porque o Senhor teu Deus te está introduzindo numa boa terra, de ribeiros de água, de fontes de nascentes que brotam nos vales e nos outeiros, terra de trigo, cevada, videira, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra que comerás o pão sem escassez, onde não te faltará coisa alguma, terra cuja pedras são de ferro e cujos montes poderá cavar o cobre. Comerás, pois, e te fartarás, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de observar os seus mandamentos, os seus preceitos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que depois de terem comido, se fartado, depois de estar edificado boas casas e estar morando nelas, depois de se multiplicar as tuas manadas, os teus rebanhos, a tua prata, o teu ouro, sim, depois de se multiplicar tudo o que tens, se exalte o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadores e de escorpiões em terra árida que não havia água, e onde fez sair água da rocha pederneira, que no deserto te alimentou com maná, e que teus pais não conheciam, a fim de te humilhar e provar nos teus últimos dias e te fazer bem. Não digas no teu coração: a minha força e a minha fortaleza da minha mão me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá força para adquirir riquezas, a fim de confirmar o seu pacto que te jurou a teus pais, como hoje se vê. Sucederá, porém, que se de qualquer maneira esquecer do Senhor teu Deus, e seguires após outros deuses, e os servires, e te encurvar perante Ele, testifico hoje contra ti, que certamente perecerás. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim vós perecerão, porque não quereis ouvir a voz do Senhor. Esse verso de Deuteronômio 8, eles estavam na porta de Canaã, na entrada de Canaã. Eles estavam, naquele momento, Moisés chega e fala: gente, agora a gente vai entrar em Canaã. Uau! Mas antes, preciso te falar algo. E aí ele começa a dizer: olha só, terra que mana leite e mel, terra de azeite, terra disso, terra daquilo, água nos ribeiros. Não sei se você percebe, se você fizer uma análise aqui, cara, você vai ficar maravilhado com essa terra. Que terreno é esse que dá água tanto nas montanhas quanto no vale? Que terreno é esse que tudo floresce tanto em cima quanto embaixo? Aí as frutas, as coisas que ele está citando ali, se você for fazer uma separação, são frutas que dariam um ano inteiro. No verão, certas frutas dariam, no inverno, certas frutas, no outono, na primavera, frutas que dariam o ano inteiro. Esse povo não teria escassez. E aí fala: o chão secava o cobre, as montanhas de ferro. Por quê? Você vai edificar cidades, edificar montes, fortificar. Imagina se você, por exemplo, não sei se você entende um pouco disso, a gente já trabalhou com isso, e a Ellen, sobre
terrenos e tudo mais. E, por exemplo, o terreno que é tudo alagado, ele é muito desvalorizado. Mas o terreno que tem chão firme, que tem argila, que tem pedra, ele é bom porque dá para construir. Mas aqui fala dos dois terrenos. Então você pode criar gado, criar rebanho, mas pode construir também. Olha que bênção. A terra de Canaã era simplesmente perfeita. E aí sabe o que ele diz? Quando você entrar nessa terra, quando você estiver lá dentro, que as suas casas estiverem levantadas, que você tiver ouro e prata em abundância, que você estiver comendo pão com fartura, não esqueçam do Senhor. Quando vocês estiverem numa boa terra, quando vocês estiverem colhendo muitas coisas, quando vocês estiverem vivendo por aquilo que vocês oraram, não esqueça do Senhor. Ou pior, não diga, essa foi a força do meu braço que me fez vencer. E o que acontece? Jeremias estava lembrando essa promessa, dizendo, gente, cara, não abandone o Senhor. Porque ali eles estavam dentro da terra prometida. Já tinham entrado, já tinham edificado suas casas. Israel tinha tronos, templos. Israel tinha muros, cercada, tudo fortificado. Mas aí eles abandonaram o Senhor. E aí o que acontece? Eles se tornaram escravos deles mesmos. Eles se tornaram escravos dos seus vícios. E quando eu falo de vício, eu não falo só de droga, meus irmãos. Sabe, Israel gostava de um Deus herege. Gostava de algumas coisas que Deus reprova. Por toda a história de Israel, você vê, vira e mexe, eles tinham festas com orgias. Vira e mexe, eles estavam adorando outros deuses. Cara, sabe, o coração deles ainda precisava de uma profunda conversão diante do Senhor. Então, aquele povo era um escravo de suas carências, escravo de seus pecados, escravo de seus vícios, escravos de suas mazelas, eram escravos deles mesmos. E aí, Deuteronômio, capítulo 8, é semelhante ao que eu falei sobre os 7 piores, porque ele fala, assim como as nações caíram diante de vocês, quando vocês deixarem o Senhor, vocês também cairão da mesma forma. E eles foram avisados. Aí o que acontece? Aquilo que você venceu no Senhor, quando você deixa o Senhor, aquilo vem e te escraviza. Aquilo que você, com a ajuda de Deus, conseguiu vencer, conseguiu conquistar. Cara, eu sei que é muito louco, mas a bênção pode se transformar em maldição. A bênção pode se transformar em maldição. A bênção só é bênção porque foi o Senhor que nos deu e está com ela. Mas tem pessoas que sabem fazer aquilo que o Senhor deu, transformar isso em uma grande maldição. Quantos de nós não já vimos pessoas que, estou desempregada e vim para a igreja, aí faz campanha, faz oração, ora na carteira de trabalho, unge currículo, faz tudo, aí quando começa a trabalhar, sumiu da igreja. Todos nós já ouvimos uma história assim. Todos nós já ouvimos uma história. Eu lembro de 2 casos específicos assim. Eu orei uma vez por um cara que ele tinha o problema, não sei o nome. Toda vez que eu conto essa história, eu nunca sei esse nome. Eu vou ter que procurar para o testemunho ficar mais bonito, né? É a doença do coração grande. O cara não pode fazer força de nada. Ele carrega um copo, ele vomita sangue. Aí teve uma célula, era até na casa da Elisete, a gente estava lá e tudo mais. Ele passou mal, fui lá, orei. Não que seja eu, mas o nome de Jesus entrou em ação e o cara foi completamente curado na hora. O cara virou halterofilista, fazia musculação depois da cura. Sabe o que ele fez com Jesus? Abandonou. Tinha um outro que tinha AIDS e ele já estava num estado tão ruim que ele nem andava mais. E aí o pastor Hernani estava em Belém, a gente fez um esforço, eu, o pai da Bia, todo mundo, a gente junta e carrega esse cara para o culto praticamente. Chegando lá, ele passou o culto inteiro sentado, ele já não estava mais levantando. Ele voltou para casa andando. Se ele depois disso foi para um mês de célula de igreja, foi muito. Caiu na cachaçada de novo. Digo, cara,
Milagre não salva ninguém, gente. Você entende que o que precisa é uma transformação no coração? Porque ao chegar na terra, ao estar diante das bênçãos de Deus, não quer dizer que você também está diante de Deus. Você pode enriquecer sem o Senhor, você pode prosperar sem o Senhor, você pode ser saudável sem o Senhor, você pode ser influente sem o Senhor. O que você não pode é entrar no reino eterno sem o Senhor. O que você não pode é viver a mão de Deus sobre a sua vida sem o Senhor. O que você não pode e nunca vai ter é a vida eterna sem o Senhor. E a segunda coisa que Jeremias fala, e aí eu acho... Muito obrigado. Cardiomegalia, é isso? Entende, gente? Então o cara tinha cardiomegalia. A segunda coisa que o texto que nós lemos de Jeremias 2 diz, Deus começa então aqui a fazer uma conferência no céu. Ele começa o texto dizendo, espantai-vos disto, ó céu, horrorizai-vos, fiquei verdadeiramente desolados. Deixa eu tentar parafrasear esse verso. Imagina Deus no trono dizendo, chega aí, anjo. 24 anciãos, olha isso aqui. Seres viventes, chega aqui. Os céus inteiros, cara, fiquem espantados. Olha o que esse povo aqui inventou. Ele começa a dizer, esse povo fez duas maldades. Primeira, eles me abandonaram, eles me deixaram. E aí ele fala, eu, o manancial de águas vivas. Deus disse, eles me deixaram. Qual é o segundo crime de Israel? Eles cavaram para si cisternas rotas. O que isso significa, pastor? Cisterna é uma adaptação. É uma caixa d'água grande. Eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é cisterna, porque a gente vive numa cidade quente e geralmente não tem cisterna aqui. Por quê? Cisterna é um ambiente, pode ser uma caixa d'água, pode ser de concreto, pode ser de várias coisas, que ela capta a água e filtra ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se tem uma cidade que chove muito, que não é o nosso caso, e aí fazem umas cisternas para galpões, onde a calha cai toda nessa cisterna, toda a chuva que cai no terreno vai para essa cisterna. Aí ou é filtrada, tem um filtro, alguma coisa, ou sofre a decantação, né? Que a água parada, a sujeira baixa, e aí eles tiram a água limpa. E aí o povo agora começa a cavar cisternas, e Deus olha isso e diz assim, cara, isso é um crime cavar cisternas. Por quê? Porque eles tinham um manancial de águas vivas. Manancial, cacimba, olho d'água, ou seja, um lugar da onde a água fluía. Eles não precisavam estar filtrando água, eles não precisavam estar guardando água, porque quem andava com eles era a própria fonte de água viva. Mas aí, eles começaram a cavar cisternas. E essa palavra rota quer dizer rasa, cisterna que não retém água, a água bate e vai embora. A água bate e vai embora. Por quê? Porque ela é rasa demais. Uma cisterna para reter água, um poço para ter água, ele precisa ser fundo. E aí Deus começa a dizer, céus, olhem só esse querido povo que está agora se achando a última bolacha do pacote. Porque agora eles, além de me deixar, agora eles cavaram água. Agora eles vão produzir a própria água. Eles vão produzir agora a sua própria cisterna. Olha que legal. E aí, entenda algo. A gente precisa ter uma grande revelação na nossa vida. Nós somos uma poeirinha no universo. E a gente se acha demais. Se acha demais. Bem aqui, ó, do teu lado esquerdo, tem uma veiazinha que não precisa de um soco. Um peteleco bem dado. Você nunca mais é o mesmo. Nunca mais.
Você perde o domínio dos braços, a perna, perde o senso de labirinto, né? Que são as direções, você fica bobão. Acabou você, mano. Um peteleco bem dado aqui, ó. Às vezes, um susto, você, ó, parte dessa para melhor. E a gente é feito de carne, de pele. Frágil, 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 frágil. Uma queda, meu irmão, às vezes nem precisa ser tão alto. Um susto, como eu disse. Uma noite mal dormida, seu sistema entra em crise, você bate a bota, rápido. E aí, sabe o que a gente faz? Vive como se não precisasse de Deus. Vive como se não precisasse do Senhor. Vive como se não... Deus é... Amém. Deus é meu Pai, aleluia. Mas a minha vida não expressa a filiação que tenho. Como nós vimos na mesa, né, homens ímpios que não glorificam a Deus mesmo conhecendo por tudo que é criado. E aí esse povo, então, começa a se achar demais. Ah, pastor, mas isso não é um legalismo, essa dependência de Deus, tudo é o Senhor, tudo é o Senhor. Meu irmão, quebranta, cara. Baixa a cabeça. Baixa a cabeça. Nós precisamos baixar a nossa cabeça. Se tem uma frase que há alguns anos o Senhor ministrou no meu coração, eu fui um cara que eu vivi um falso evangelho durante algum tempo. Eu não vivia na integridade com o Senhor, eu usufruía de algumas coisas de Deus, mas eu não vivia intimamente com o Senhor. E teve um dia que eu fiz uma oração muito sincera com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu quero sair dessa vida, eu quero me sentir homem de Deus de verdade. Porque todo mundo, quando me via pregar e estava ministrando, ai, nossa, você é um homem de Deus, você é um homem de Deus. Mas eu sabia, dentro do meu coração, que não era. Eu e Deus sabia, eu falei, cara, eu não sou isso aí. Cara, tá bom, eu estou fluindo nos dons que Deus me deu aqui, mas eu não estou tendo a vida que Deus me deu. E uma vez eu fiz uma oração muito sincera, eu falei, Senhor, além de dizerem que eu sou homem de Deus, eu quero sentir que eu sou de verdade. E eu comecei a orar isso, eu quero ser de verdade. Eu comecei, cara, e é por isso que eu acredito muito no arrependimento, porque eu era muito orgulhoso, cara, muito orgulhoso, muito orgulhoso. Quando alguém chegava para dar uma palavra para mim, que ela abria a Bíblia, que ela começava um verso, eu terminava para a pessoa o verso. Porque Deus, aí eu falava, amou o mundo de tal maneira. Deus. Porque Romanos capítulo 5, versículo 8 diz, porque o amor de Deus se prova, tal, e eu falava para a pessoa. Teve um cara que falou para mim assim, mano, é muito difícil profetizar para ti. E eu disse, glória a Deus. Se achava. E aí, eu escutei no meu devocional, eu estava orando, Senhor, me quebranta. Senhor, muda o meu coração. Eu quero mudar, eu reconheço as minhas áreas de fraqueza, eu reconheço, eu fui falando diante do Senhor. E eu escutei o Senhor falar para mim assim, você quer mudar? Se não hoje, quando? Quando você quer mudar? Porque se você fizer essa oração e levantar daqui do mesmo jeito, se você fizer essa oração e levantar daqui com a mesma pompa, com o mesmo orgulho, se achando. Porque o problema não é cair na unção, o problema é o que a unção faz em você depois que você levanta. Porque o problema não é Deus derramar algo sobre você, o problema é fazer o que você vai fazer com aquilo que Ele derramou. Quando você pega Hebreus capítulo 6, que fala que ali o homem que viveu a vida no Espírito, experimentou da boa palavra, mas caiu, e aí diz que é impossível que ele se arrependa, logo embaixo vai dizer o porquê que é impossível. Porque diz o seguinte, e a água caiu sobre a terra, e a terra boa bebeu daquela água, e floresceu. Ou seja, e a chuva que Deus derrama sobre todos nós? Talvez uma palavra dessa que hoje alguém está com o coração sedento e está bebendo dela. Mas alguém pode estar aqui também no mesmo ambiente dizendo assim, eu quero acabar esse culto, quero ir embora. O que você está bebendo? O que você está fazendo com a água que Deus derrama sobre você, meu irmão? Deixa eu te falar um conselho de teu pastor. Vai ler Bíblia, meu irmão.
abaixa a tua cabeça, dobra teu joelho, vai orar de verdade. Não é aquela oração de Senhor, obrigado por essa noite, te apresento meu jejum, até amanhã, tchau. Não, vai orar, vai quebrantar, vai confessar pecado, vai aprender a falar, vai aprender a abrir, vai aprender a ser discipulado, vai aprender a ser cuidado, vai abrir Bíblia, sabe, espiritualmente mete o dedo na garganta e vomita tudo. Para de chorar sozinho. Para de viver uma vida como se Deus não existisse na sua vida, meu irmão. Porque se nós entrarmos e sairmos de culto, mas o nosso coração começar do mesmo jeito, sabe o que vai acontecer? Seremos do mesmo jeito sempre. E 5, 10, 15, 20 anos, você nunca vai mudar se não deixar Deus agir no seu coração de verdade. Vou te falar, eu já caminho há um bom tempo e eu vi muita gente entrar e sair da igreja. Eu faço parte praticamente de 3 a 4 gerações já vindo. Levas e levas que entraram na igreja. E eu olho para essa galera hoje, 20 anos depois. Gente que caminhou comigo, gente que eu discipulei, 20 anos depois. Sabe quem são eles? Cara, as mesmas pessoas, com os mesmos pecados. A diferença é que agora o cara está mais velho, mas naquele tempo, lá na nossa cela, que era só jovem, ele tinha 3, 4 namoradas. Hoje, ele velho, 43 anos, já está no 3º casamento. Ou seja, é a mesma coisa. Não mudou. Aí a fotinha no Instagram. Bonita, foto top. Aí ela, irmão, será que converteu de verdade? Eu falei, poxa, tomara. Porque não adianta a gente querer resultados diferentes com a mesma vida de sempre. Com o Senhor é a mesma coisa. Quando é que Deus vai fazer alguma coisa então? Quando é que Deus vai mudar a minha sorte? Quando você deixar Ele fazer. Olha o que diz Josué capítulo 1, verso 7. Então somente esforça-te, tem bom ânimo, cuida de fazer conforme toda a lei que meu servo te ordenou. Não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que seja bem sucedido por onde quer que andar. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Salmos de capítulo 1 também diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, nem se detém ao caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela, na lei, medita de dia e de noite, pois assim será como uma árvore plantada junto à corrente das águas, a qual dará o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Meus amigos, haverá desafios na vida sim, mas quem vive o Senhor viverá uma vida que vale a pena de ser vivida. Quem vive com o Senhor desfruta de algo que dinheiro não compra. Talvez você está num corre danado, uma correria doida, trabalhando demais, chegando em casa, mas quando você entra nos atos do Senhor e a presença dele enche o teu ambiente, o teu quarto, a tua sala, não sei onde é que você ora. Amém. Tem um salmo, eu não sei se é 70 ou 71, depois vocês procuram aí, que vocês são crentes também. Mas o salmista começa a dizer, Senhor, eu vi o ímpio prosperar e isso incomodou meu coração. Eu vi eles serem saudáveis e eu ser doente. Eu vi eles crescerem, adquirirem, vencer e isso me incomodou. Até que eu entrei nos teus átrios e eu vi o destino deles. Eles perecerão, mas eu eternamente viverei com o Senhor. Sabe, às vezes a gente tem isso, sabe? A gente olha para a grama do vizinho e parece ser mais verde, né? O cara comprou moto, o cara comprou casa, o cara prosperou, abriu empresa, tudo mais. E eu aqui nesse corre desgraçado, e ralação, ralação, ralação. E parece que a dificuldade olha para mim e diz, bem-vindo, filho. E, e a gente rala, 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 e aí? Aí o Senhor diz, você tem a mim. Meus amigos, não abandone o Senhor no seu dia a dia. Pastor, você não está vendo que só tem crente aqui dentro? Meus amigos e irmãos, não abandone o Senhor no seu dia a dia.
Lembrarás do Senhor teu Deus quando entrares na terra que mana leite e mel. Lembrarás do Senhor teu Deus e não diga no teu coração: a minha força me fez adquirir riquezas. Se tem uma coisa que a gente precisa aprender, é de lembrar do Senhor. A vez que o Éder agora recente ministrou a oferta aqui, me tocou muito, mano, o que tu falou assim. Ele falou: quando eu estava de bicicleta eu era grato ao Senhor. Quando eu mudei para a motinha vermelha eu era grato ao Senhor. Agora que eu mudei para outra moto eu continuo sendo grato ao Senhor. Cara, e é isso. Tá comendo filé? Seja grato ao Senhor. Mas é dia de mortadela e ovo, seja grato ao Senhor. Tá dormindo bem? Seja grato ao Senhor. Um dia desse, esse menino estava lutando para sair da barriga da mãe. Não sei quantas horas de trabalho de parto. Um dia desse, éramos 4 pessoas aqui dentro dessa sala, quente que só o negócio. E acho que está todo mundo crente com medo de ir para o inferno por causa do calor, né? Vai ficar, meu Deus, que isso? Mas era 4 pessoas, de repente chegou mais um. De repente chegou mais um. E de repente eu vi um culto que tinha gente em pé ali atrás, cara. E glória a Deus por isso. Mas o mesmo fervor que eu preguei para essa sala cheia, eu preguei para as 4 pessoas, cara. O mesmo coração que a gente tinha quando tinha 4 pessoas, a gente tem agora quando tem 30, quando tem mais de 20. E vai ser assim. O mesmo fervor, o mesmo coração, a mesma pegada, quando tiver num tempo com 50, com 100 pessoas, vai ser o mesmo coração, é a mesma pegada, porque nós não vamos abandonar o Senhor. Nós não vamos abandonar o Senhor. Eu sei que existe uma palavra dizendo: olha, o amor de muitos no fim dos tempos vai se esfriar. Mas eu quero te encorajar e te dizer que lá diz muito, não todos. Eu não quero fazer parte desses muitos. Nós seremos a parte da galera que vai perseverar até o fim, meu irmão. E deixa eu te falar, você não vai desviar em paz, eu prometo isso para você. Você vai querer ir embora, esse povo vai te atazanar a vida, não, que está fazendo sozinho. Teve pessoas que nos deixaram, mas deixaram debaixo de tribulação gospel, sabe o que é isso? A gente ligando, mandando mensagem, indo atrás, porque, irmãos, eu creio muito numa família para o pai, numa noiva para o filho e num templo para o espírito. Amém, queridos? Você pode ficar de pé?